Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema da nossa aula de hoje será a queda do Império Romano, que foi um acontecimento drástico que mudou completamente o estilo de vida na Europa e por isso os estudiosos, os historiadores, eles vão dizer que a partir desse evento é que terminou a antiguidade, acabou o período histórico da antiguidade e iniciou-se um outro período histórico que foi a Idade Média. Tá? Então, tamanha foi a modificação, a importância deste evento. Ok? Então, pegue aí o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações para que você possa aí aproveitar melhor essas informações aí, ok? Então, em aulas anteriores, vocês aprenderam que houve um período da história de Roma em que Roma começou a fazer conquistas através de seus exércitos. Eles foram derrotando outros povos, né, e foram conquistando outras terras, até que ficaram com essa extensão aqui de terra gigante, tá? Como você pode acompanhar aqui no mapa, ok? Então, o território romano ficou grande demais, certo? Havia, assim, uma fronteira enorme para eles cuidarem, tá? E por causa desse grande território é que começaram os problemas no Império Romano. Tá? Houve uma época ali, por volta do século III, em que houve o fim das conquistas. Não havia mais para onde o Império Romano se estender. Não tinha mais terras para conquistar. E isso acabou gerando uma crise na produção de alimentos. Por quê? Porque quando acabaram as conquistas, com o fim das conquistas, então os romanos também não estavam conseguindo mais escravos. E o escravismo era a base da economia romana. A economia romana ela funcionava em cima do sistema escravista, do trabalho escravo. Tá? Então, quando esses escravos pararam de vir para Roma, quando não tinha mais escravos chegando, então houve uma crise de produção, não tinha ninguém para trabalhar nas terras, para produzir os alimentos. E aí o que aconteceu? Esses alimentos pararam de chegar até as cidades. Eles ficavam aonde? Ficavam ali na zona rural mesmo, tá? Porque já não havia alimento suficiente para mandar para as cidades. E aí aconteceu o quê? Um processo de êxodo urbano. As pessoas começaram a largar, a abandonar as cidades para ir morar no campo, que é onde estava o alimento. E aquelas pessoas que moravam na cidade e não tinham condições de se mudar para o campo, elas começaram a empobrecer, viraram indigentes, começaram a perambular ali pelas cidades, né, e começou assim uma situação muito preocupante para os romanos, ok? Quando eles começaram a ver que famílias tradicionais, famílias que antes eram poderosas, começaram a perder tudo, começaram a empobrecer, né? Então foi uma situação ali que deixaram os mais poderosos preocupados, até que um imperador da época chamado Diocleciano, ele teve a ideia de dividir o império em 3 partes. Né? Então Diocleciano, tentando resolver essa crise, ele teve a ideia: vou dividir o império em 3 partes, cada um vai administrar uma parte, então seriam 3 imperadores. Tá? Então, com territórios menores, ele achava que seria mais fácil de administrar ali e resolver a crise. Okay? Então, acabou não funcionando.
Esses três imperadores começaram a brigar entre si. Depois veio um outro imperador chamado Teodósio, que dividiu o império em duas partes, também não funcionou. Depois um imperador que veio depois, o Constantino, ele unificou de novo os territórios, ou seja, estavam tentando fazer de tudo para evitar o inevitável. A esse ponto, já não tinha mais volta. Já era claro que o destino do Império Romano era acabar. Algumas pessoas já sabiam disso. Foi também nessa época aí como se já não bastasse a crise econômica que se agravou, então foi nessa época também que começaram ali as invasões bárbaras. Os povos bárbaros eram os povos que habitavam ali nas imediações de Roma. Quem eram os bárbaros? Para o romano, todo o povo que não era romano era bárbaro. Qualquer povo que não falasse as línguas latim e grego eram povos bárbaros. A palavra bárbaro significa selvagem, então eram povos selvagens. Então imagine você, nós que não falamos o latim e nem o grego, para um antigo romano nós seríamos bárbaros, Veja só que interessante, seríamos selvagens, Então os romanos começaram a sofrer invasões desses povos. Por quê? Porque o exército romano já não estava mais dando conta de garantir a segurança nas fronteiras. Era uma fronteira enorme, um território muito grande para defender, e neste momento o próprio exército já estava sentindo os efeitos da crise econômica. A crise econômica também começou a chegar nos exércitos. Então, Roma começou a sofrer essas invasões desses povos. Eram povos burgúndios, eram povos lombardos, eram povos germanos, eram os povos hunos. Tinham o líder dos hunos, que era o Átila o Huno, que era o terror, o pesadelo de todo romano. Átila o Huno, que causava tremor e temor nos romanos. Diziam que aonde o cavalo de Átila pisava, não nascia mais grama. Para você ter uma ideia de como era terrível para os romanos a imagem do Átila, o Huno. Okay? E foi nesse momento também que a religião cristã começou a chegar em Roma, começou a se espalhar por Roma. O cristianismo, uma religião que começou ali numa província romana, começou em Jerusalém, e logo se fortaleceu e se espalhou, começou a tomar outras regiões e finalmente chegou até Roma. A princípio, essa nova religião, que era baseada lá nos ensinamentos de Jesus, quando essa religião chegou a Roma, ela foi bem recebida. Roma não tinha nenhum problema com novas religiões, outras culturas que chegassem ali em Roma. Okay? Inclusive, na mesma época em que o cristianismo começou a se espalhar para Roma, já havia também outras religiões ali. Havia o mitraísmo, havia também outras religiões ali baseadas no hinduísmo, baseadas no zoroatrismo. Então, o romano lidava muito bem com isso, não era nenhum problema. Só que com o tempo, eles foram percebendo que o cristianismo tinha algo de diferente das outras religiões. O cristianismo, ele não aceitava outros deuses, ele não aceitava a convivência com outras divindades. E isso, em Roma, era algo extremamente estranho, porque Roma tinha uma cultura politeísta, e o cristianismo era monoteísta, acreditava num Deus só, somente Jesus Cristo é Deus, eles diziam. Então isso começou a gerar um choque com a própria figura da divindade do imperador, porque para os romanos até mesmo o imperador era um Deus.
ele era chamado de Augusto, né? Que significa Deus. Então, o imperador era um Deus. Então, o imperador olhava para aqueles cristãos ali e falava: como é que é? Vocês não me aceitam como Deus? Tá? Então, houve um choque com a divindade imperial. E aí, esses cristãos eles começaram a ser perseguidos. Começou uma perseguição aos cristãos. Então, havia cristão que era torturado, outros cristãos eram jogados ali no Coliseu para serem devorados por leões, para diversão dos povos romanos, né? Então começou ali uma ferrenha perseguição aos cristãos. Mas o interessante é que quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais o cristianismo crescia. Quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos apareciam. Era uma coisa interessante. Por que acontecia isso? Porque aos poucos o cristianismo ele foi ganhando a simpatia dos romanos. Né? Eles ficavam impressionados. Né? Alguns cristãos eles morrem por suas crenças. Né? Eles não negam as suas crenças nem mesmo diante da tortura, nem mesmo diante dos leões. Então, que crença é essa? O que tem de especial nisso daí? Então, os romanos ficavam curiosos e desta curiosidade muitos acabavam se convertendo. Tá? E o cristianismo foi cada vez mais ganhando força em meio a essa perseguição toda. Além disso, o cristianismo ele vinha com uma mensagem de esperança para os pobres. Né? E pobre, naquele momento, é o que não faltava em Roma. Né? Então, as pessoas acabavam sendo consoladas por esse discurso cristão. Né? Falava que o reino dos céus é dos pobres, falavam que os sofredores alcançarão a vitória algum dia. Então, era um discurso que seduzia os romanos. Né? E aí, cada vez mais pessoas se convertiam, pessoas poderosas começaram a se converter, pessoas influentes também começaram a se converter ao cristianismo, né? Até que chegou um momento em que o próprio imperador de Roma acabou se convertendo, né? Que na época era o Constantino. Alguns estudiosos vão falar que havia outros motivos diferentes para ele ter se convertido, mas o fato, a verdade é que o próprio imperador, se converteu ao cristianismo, né, e quando isso aconteceu, Roma se tornou um império cristão. Roma se tornou cristã. Então, esse também foi um evento assim tão importante quanto a própria queda de Roma, que mudou completamente o modo de vida europeu. Tá? Agora, essa conversão de Roma ao cristianismo, de uma certa forma, acabou agravando a situação econômica da cidade. Por quê? Um dos discursos do cristianismo era de que todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos irmãos. Então, isso gerou um problema para o escravismo, porque como é que eu posso escravizar uma outra pessoa se todas as pessoas são iguais? Se todas as pessoas são irmãos, como é que eu posso escravizar o meu irmão? Então, não posso escravizar, tenho que libertar. Né? Então, isso gerou um problema, porque a base da economia de Roma era o trabalho escravo, e os romanos não sabiam nenhum outro tipo de trabalho sem ser o trabalho escravo. Tá? Então, isso acabou agravando uma situação que já estava desesperadora para os romanos, certo? E aí, o tiro de misericórdia veio no ano 476 depois de Cristo, quando os povos bárbaros, os Érulos, eles invadem Roma, liderados pelo rei Odoacro, né? E aí eles retiram o último imperador romano do poder, que foi o Rômulo Augusto,
foi tirado do poder e a partir daí termina o Império Romano. O Império Romano acabou de vez, o Império Romano do Ocidente, certo? E junto com ele termina aí também o período histórico da Antiguidade, e a partir desse ano aqui não se fala mais em Antiguidade, só se fala agora no período da Idade Média, ok? Então, por hoje é isso daí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.